Segundo afirma Zelensky, nós tivemos 4.000 soldados norte-coreanos abatidos no fronte de guerra. Nós sabemos que desde 2024 há soldados norte-coreanos lutando em Kursk, no território da Rússia, contra os ucranianos, segundo as informações da Ucrânia, da Coreia do Sul e também do Pentágono. Há um mês, mais ou menos, a Ucrânia havia afirmado que havia abatido 3.000 soldados norte-coreanos, ao passo que o Pentágono, por sua vez, trazia o número de que 1.000 soldados norte-coreanos foram abatidos ali, e não 3.000, e aí fica aquela eterna discussão a respeito dos números que nós acompanhamos aqui o tempo todo. Ontem mesmo nós trouxemos a informação, segundo Oleksiy Syrskyi, que é o atual comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, dizendo que foram 400.000 soldados russos abatidos no âmbito da guerra em 2024. E aí, alguns comentaram por que nós não trazemos os números ucranianos e assim por diante. Ora, quando o Ministério eventualmente de Defesa da Rússia trata dos números, a gente também aborda aqui. Ou quando o Zelensky trata dos números. É uma questão de observar, o que a Ucrânia diz que abateu, o número X, o que a Rússia diz que abateu, o número Y, e qual que é o número real? Fica a grande incógnita no horizonte. De qualquer maneira, nós temos o evento, hoje é dia 21 de janeiro de 2025. Antes de avançar, eu vou pedir a você que deixe o like aqui no nosso canal, caso o nosso conteúdo ajude você a compreender as questões da geopolítica. Notem vocês, aqui nós temos a casa da Ucrânia, em Davos, na Suíça, que é onde o Zelensky está. E é neste evento que o Zelensky traz esta informação de que 4.000 soldados norte-coreanos foram abatidos no contexto da região da guerra entre Rússia e Ucrânia, ali na localidade de Kursk. Nós temos aí a fachada, certo, da Casa da Ucrânia em Davos, na Suíça, onde se reúne já há 3 anos para discutir eventualmente como que se pode reconstruir a Ucrânia nesse contexto da guerra que ocorre já desde 2022, com a operação especial da Rússia, a invasão russa, ou ainda desde 2014, quando nós olhamos a guerra da Crimeia e a anexação da Crimeia, consequentemente pela Rússia, naquele contexto, 2014, que desencadeou toda a guerra no leste ucraniano, na região do Donbass, conforme nós sabemos. Reitero, então, conforme dizia, hoje é dia 21 de janeiro. Em todos os vídeos eu tenho feito as datas, conforme vocês podem observar, e mesmo assim pedem para que eu coloque as datas no vídeo, mas eu não entendo, sendo que eu falo e escrevo ainda na descrição. De qualquer maneira, hoje é dia 21 de janeiro, são vários os temas, em especial temas ligados à posse presidencial de Donald Trump. Nós falamos aqui no nosso canal ontem a respeito do que podemos esperar sobre um eventual governo de Donald Trump, tá certo? Que é certamente o mais importante player no tabuleiro geopolítico ocidental, pelo menos, e é o mais importante país que apoia a Ucrânia. Ocorre que, no contexto ali da corrida presidencial, Donald Trump disse que acabaria com a guerra em um dia. E ele disse que acabaria com a guerra em um dia após eleito. E nós temos já o primeiro dia após a posse de Donald Trump e a guerra, infelizmente, não acabou e, pelo que nós observamos, ainda está um pouco longe para que nós tenhamos uma paz entre Rússia e Ucrânia e tal. Embora, no contexto do discurso de Trump, o Trump fala em paz, né? Nós temos que o Donald Trump falou sobre paz. E uma das questões que o Trump disse foi justamente aqui. Ele não tratou de maneira específica da Ucrânia, ele, de certa maneira, deixou bastante claro da possibilidade de trazer a paz para a Ucrânia. E quando ele fala neste trecho aqui, o enviado especial de Trump para o Oriente Médio acaba levantando o Witkoff, certo? E é o que aplaude de maneira mais efusiva, até porque ele é o grande articulador ali pelo governo Trump para que houvesse esse acordo de paz entre Israel e Hamas, por exemplo. No discurso do Trump, eu até trago aqui para que nós observemos, na parte que ele trata das questões de guerra. Vejam só, construiremos novamente o exército mais forte que o mundo já viu, ponto. Mediremos nosso sucesso não apenas pelas batalhas que vencemos, mas também pelas guerras que encerramos e, talvez mais importantes,
pelas guerras nas quais nunca entramos. Então, o Trump está fazendo menção justamente aqui, a guerra que encerra-se, no caso o acordo que houve entre Israel e Hamas, a libertação de 3 mulheres reféns, a gente viu, bem como também os palestinos que estavam presos ali nas prisões israelenses, que foram libertados, conforme nós vimos no último dia 19, um dia antes do Trump assumir a presidência da Casa Branca. E claro, a equipe presidencial do Trump para o Oriente Médio também participou do processo de acordo, certo? Desta trégua. Não é uma paz, ainda é uma trégua entre Israel e Hamas. Vamos acompanhar. É um cessar-fogo, no caso, né? Que está na primeira fase. E mais ainda, o Trump continuou: meu maior legado será o de um pacificador e unificador. É isso que eu quero ser, um pacificador e um unificador. Fecha aspas. Então o Trump está tratando sobre a questão das guerras e deixando claro que será um pacificador e assim por diante, conforme podemos assistir no seu discurso ontem e lermos aqui nesse trecho que eu separei. Agora, é importante que nós observemos que, por mais que o Trump diga não estamos presentes nas guerras, quando olhamos para Israel, é inquestionável o apoio que os Estados Unidos fornecem a Israel, sobretudo quando pensamos no âmbito internacional, e o processo de blindagem que existe em relação a Israel, quando Israel é julgado em fóruns internacionais, seja na Assembleia Geral das Nações Unidas, ou mesmo ainda no Conselho de Segurança da ONU. Então nós temos que em diversos momentos, ao longo da guerra Israel-Hamas, os Estados Unidos acabaram vetando, certo, os projetos de paz apresentados no contexto do Conselho, como chama ali, o Conselho da ONU para a Paz e a Guerra, que é o Conselho de Segurança, tudo bem? Então os Estados Unidos atuaram politicamente em apoio a Israel, ainda que não estejam com soldados no solo, não é? Existe uma blindagem dos Estados Unidos, repito, em relação aos interesses do Estado israelense, conforme nós podemos observar. E mais ainda, existe um enorme financiamento norte-americano, muito dinheiro para apoiar Israel na região do Oriente Médio, sudoeste da Ásia e tal. Tudo bem? Então, há um pouco de ironia ou até contradição no discurso do Trump. E mesmo ainda em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia, ainda que os Estados Unidos não estejam envolvidos diretamente, é o maior apoiador da Ucrânia em termos de armamento e financiamento, conforme nós observamos ao longo de 2022, 23, 24. Aliás, o Zelensky espera mais ainda e acredita e busca trabalhar diplomaticamente para que os Estados Unidos continuem sendo um parceiro estratégico importante para a Ucrânia no contexto da guerra contra a Rússia. Então, os Estados Unidos estão ou não estão presentes na guerra, tá certo? Diretamente, indiretamente, como que nós podemos pensar sobre isso? Fica aí a reflexão. Outros temas importantes, além desse trecho do discurso do Trump, importante, né? O Trump deu uma entrevista para jornalistas já empossado enquanto presidente dos Estados Unidos, e na sua entrevista ele também tratou um pouco sobre a questão da guerra, né? Em seu discurso na Sala Oval, eu trouxe aqui novamente um outro texto. Trump reafirmou que está empenhado em organizar uma cúpula com Putin para encerrar o conflito que teve início com a invasão russa à Ucrânia em fevereiro de 2022. Então, nós temos aí o Putin, no caso o Trump, eventualmente trabalhando ou buscando trabalhar para que haja um processo de paz entre Rússia e Ucrânia. Vamos acompanhar. Então aqui nós temos o trecho onde o Trump vai tratar justamente da possibilidade do encontro com Vladimir Putin e trata especificamente da guerra entre Rússia e Ucrânia. Então o trecho que eu trago aqui para que nós observemos diz o seguinte: em um discurso na Sala Oval, Trump reafirmou que está empenhado em organizar uma cúpula com Putin para encerrar o conflito que teve início com a invasão russa à Ucrânia em fevereiro de 2022. O presidente dos Estados Unidos declarou: Zelensky quer um acordo, certo? Não sei se Putin quer, mas ele deveria. Está destruindo a Rússia ao não buscar a paz. Então, segundo o Trump, o Putin está destruindo a Rússia ao não buscar a paz.
Além disso, nós temos uma série de ataques que a Ucrânia fez contra o território da Rússia, sobretudo na região de Smolensk, buscando atingir uma fábrica de aviação, bem como também Voronezh, assim como em Saratov e mesmo na região de Donetsk ocupada. Quando nós vemos aqui os ataques que a Ucrânia fez contra o território da Rússia, aqui o mundo no mapa. Aumento para vocês o mapa para que nós observemos. Ou seja, a Ucrânia direcionou ataques de maneira bastante significativa contra a Rússia na região de Smolensk, aqui ao norte, quase 300 km de distância. No caso ali a região de Voronezh mais uma vez sendo atingida pela Ucrânia, tá certo? Em torno de 300 km de distância também. E a localidade de Saratov, aqui eu coloco 600 km de distância, embora seja um pouco mais para a posição norte, aqui onde nós temos as cidades de Engels e também a própria capital Saratov, e não no sul, na fronteira com Kaminsky, tá certo? E sim, mais ao norte, o ataque que a Ucrânia fez. E, claro, na região do Donbás, aqui na região do Donetsk ocupado, nós tivemos diversos ataques que a Ucrânia buscou fazer contra a Rússia, a fim de atingir, repitamos, não é, a infraestrutura de guerra da Rússia. Este é o grande foco e objetivo da Ucrânia. Nós temos aqui o ataque na região de Smolensk, que fica mais ao norte. Nós vemos até aqui um aeroporto, uma base aérea, tá certo? Na região cartográfica, o mapa, o mundo no mapa, aumento para vocês observarem, né, denotando justamente que o foco da Ucrânia é atingir justamente infraestrutura de guerra ligada aqui à aviação. Aliás, nos últimos dias a gente viu a Ucrânia fazendo ataques contra a região de Kazan e na região de Kazan também buscando atingir uma fábrica de aviação. Isto ocorreu ontem, né? E aí hoje nós temos novamente o ataque da Ucrânia contra uma outra região fabril de aeronaves, no caso Smolensk. Mas ainda nós vemos aqui os drones ucranianos sobrevoando o território da Rússia, o território de Voronezh, onde nós tivemos um enxame de drones da Ucrânia buscando atingir regiões em Voronezh. E nós vemos aqui no mapa diversos pontos de explosões na localidade de Lisk. Nesta região de Lisk nós temos justamente depósitos de petróleo, ou seja, mais uma vez, a Ucrânia buscando atingir infraestrutura de guerra da Rússia, no caso aqui energética e fabricação de petróleo, enfim. A região atingida é justamente um quartel-general em Donetsk, na região de Volnovakha, que nós vemos aqui no mapa, na região do Donbás ocupado, tá certo? Em Donetsk. Quando nós olhamos aqui no mapa, a gente visualiza, eu vou destacar com vocês na cor azul, o ataque que a Ucrânia fez foi nesta região aqui, ó, em Donetsk, a fim de atingir justamente o quartel-general, aumentando o mapa para vocês e destacando mais uma vez na região de Donetsk o quartel-general que a Ucrânia buscou atingir dentro do Donbás, um quartel-general, tá certo? Ou seja, a Ucrânia fazendo aí ataques em diversas regiões da Rússia, conforme podemos observar aqui. Agora, por sua vez, a Rússia também fez intensos ataques contra a Ucrânia, conforme nós vemos, em todo o fronte de guerra, seja no eixo norte, no eixo leste ou no eixo sul, a gente tem a Rússia fazendo eventuais ataques também contra a Ucrânia, conforme podemos observar neste mapa. E na sequência eu quero observar com vocês justamente o fronte de guerra. No eixo leste a gente tem justamente a Ucrânia buscando avançar, aliás a Rússia buscando avançar sobre Pokrovsk. Nós vemos a Rússia fazendo bombardeios pesados contra a região de Pokrovsk nas últimas semanas. Após a conquista aqui, ó, de Shevchenko russo, a Rússia busca avançar na direção de Pokrovsk, que nós já mencionamos há um ano mais ou menos, o quanto Pokrovsk tem uma importância geoestratégica e é um próximo passo que a Rússia pretende avançar no território da Ucrânia. Outra região ainda no eixo leste, a região de Toretsk, nós temos a Rússia avançando de maneira, não é, para e passo aqui na região de Toretsk, dominando quase totalmente a região desta importante cidade ucraniana. Outro eixo ainda, na própria Donetsk, a Rússia tentando se infiltrar por chassiviar pela região norte,
Tá? Então nós temos a Rússia buscando se infiltrar em Chasiv-Yar e conquistar a região pela região norte e pela região nordeste aqui desta localidade. Tem sido bem difícil para a Rússia avançar para a região de Chasiv-Yar. No eixo sul a gente tem justamente a Rússia fazendo ataques contra Antonivka, aqui do outro lado da ponte, não é, do rio de Dnipro, conforme podemos observar. Nesta localidade tem uma ponte, né, que liga as duas regiões, e a Rússia não consegue avançar para além deste rio. Ela até tenta ocupar algumas ilhas, avançar para algumas regiões, mas não tem conseguido avançar na região de Kherson, embora tenha feito ataques contra esta localidade. E por fim, ainda no eixo norte, né, eu acabei não trazendo o mapa, nós temos a Rússia tentando avançar em Kharkiv, na região. Existem duas infiltrações importantes da Rússia dentro da região de Kharkiv no norte, ok? Uma delas é justamente a da posição norte-leste, né, nordeste, onde a Rússia tem feito ataques ali a fim de tentar avançar. Tudo bem? Então aí no fronte de guerra nós temos a Rússia bombardeando pesado a região do Donetsk e tal. A Rússia lançou ali uma série de drones, 78 drones contra a Ucrânia e 4 mísseis, os mísseis Iskander-M, tá certo? Boa parte disso foi abatido pela Ucrânia, embora houve alguns acertos nas regiões de alvos civis, sobretudo conforme nós podemos observar em notícias de Telegram, tá? Aqui, para concluirmos, nós temos tanto o Zelensky quanto o Putin tratando a respeito da posse do Trump. O Zelensky vai falar a respeito da possibilidade, sim, da paz justa e duradoura. Este é o ponto do Zelensky, de que se houver uma paz com a Rússia, esta paz tem que ser justa e duradoura, ou seja, a Ucrânia aceita a paz, a Ucrânia, para que a paz seja justa, não perde seus territórios, e para que seja duradoura precisa de apoio militar, conforme nós já tratamos aqui algumas vezes. Aliás, o Zelensky mais uma vez trata da concepção de paz pela força. E mais ainda, nós temos que o Putin, quando vai falar a respeito do governo Trump, da posse presidencial Trump, o Putin fala que o Kremlin está aberto à negociação, conforme nós podemos observar. Aliás, a respeito do trecho do Zelensky, do que ele fala aqui, ó, o presidente Trump é sempre decisivo e a política de paz por meio da força que ele anunciou oferece uma oportunidade de fortalecer a liderança norte-americana e alcançar uma paz justa e de longo prazo, o que é a principal prioridade, não é? Segundo Zelensky. Zelensky disse ainda na segunda-feira que a Ucrânia estava ansiosa por uma cooperação ativa e mutuamente benéfica com o governo Trump. Ou seja, a Ucrânia busca de alguma maneira deixar claro que os Estados Unidos ganharão com isso, eles serão poderosos, tá certo? Eles ganharão nesta relação com a Ucrânia. E diz ainda, somos mais fortes juntos e podemos proporcionar maior segurança, estabilidade e crescimento econômico ao mundo e às nossas duas nações, acrescentando Zelensky a respeito da possibilidade de paz entre Rússia e Ucrânia, intermediada por Donald Trump. No mais é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença mais uma vez. Peço que deixe o like e se inscreva no nosso canal e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. Bons todos, respeito a geografia, até mais. Tchau, pessoal.